Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Lohane Meloni Faustino, sou estudante de psicologia e esse é mais um episódio do meu podcast Ressignificando. Bom, gente, mais uma semana se passou. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre um tema que está super em alta. Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês seguirem aqui o podcast, acompanharem, comentarem o vídeo, avaliar o podcast, isso vai me ajudar bastante. Então, por favor, façam isso, pedindo um help aqui. Mas, gente, então, como eu disse, eu vim falar pra vocês hoje de um tema que está bem em alta, que é o que tá acontecendo e é uma coisa bem triste na realidade, que é a situação da poluição. O que tá acontecendo com o nosso país, o que tá acontecendo no mundo e cada vez tá piorando, né, gente? Infelizmente, nosso mundo em geral tá sendo destruído, basicamente, com tudo que a gente faz, com tudo que o ser humano faz e as formas que a gente tem de viver. Mas a gente pode ter uma escolha, a gente pode ter uma conscientização sobre isso e eu vim falar um pouco mais sobre o que a poluição pode causar, né, na nossa vida. Então, esse tema é sobre a poluição urbana e psicologia ambiental. Psicologia ambiental, gente, sim, o ramo da psicologia é muito amplo e também temos, então, essa área da psicologia ambiental. E o que é, Lohane, psicologia ambiental? A psicologia ambiental, gente, repeti 10 vezes a palavra, mas a psicologia ambiental é o campo que estuda a relação entre o comportamento humano, o ambiente, tanto natural quanto construído. Ela também investiga como o ambiente influencia o bem-estar, o comportamento e as emoções das pessoas. E também ela investiga, né, a forma que os seres humanos podem influenciar o ambiente. Então é uma via de mão dupla. Ela quer entender o que o ambiente causa na vida das pessoas e o que as pessoas podem causar no ambiente. E a psicologia ambiental, gente, ela tá extremamente ligada com a poluição urbana, porque a poluição, ela afeta ali diretamente o bem-estar psicológico e comportamental das pessoas. Então tem alguns estudos, inclusive, que eu vou apontar alguns aqui para vocês, nesse campo, que mostram ali que a exposição a poluentes como ruído, ar contaminado, lixo, podem aumentar o estresse e a ansiedade e diminuir a qualidade de vida. Além disso, os ambientes urbanos que são poluídos, eles podem reduzir a conexão das pessoas com o espaço que a gente vive, né? Então, podem levar ali a um sentimento até de alienação e descuido com o meio ambiente. A psicologia ambiental, gente, ela busca entender esses impactos para propor soluções que melhorem a relação entre as pessoas e o seu ambiente urbano. Então, nós temos alguns estudos focados ali em coisas que são relacionadas à poluição. Nós aqui, como eu citei para vocês, nós temos a poluição do ar, que é uma coisa assim que, gente, prejudica muito. Ela pode trazer problemas como depressão, ansiedade, declínio cognitivo também. Inclusive, tem uma pesquisa no The Lancet Planetary Health que aponta que a exposição prolongada a poluentes atmosféricos, como dióxido de nitrogênio e partículas finas, que é o PM2.5, está associado a maiores índices ali de distúrbios mentais mesmo, como depressão e transtornos de humor. Então, a poluição do ar está diretamente ligada à saúde mental. E nós temos outras coisas também, como o ruído urbano e o estresse, porque, gente, pensa, se você convive ali em um ambiente onde tem som, barulho, diariamente, todos os dias, às vezes a gente só quer ficar no silêncio, a gente só quer ficar no nosso cantinho. A OMS fala que a poluição sonora, né, presente, assim, constantemente na vida do ser humano, que tem em áreas, assim, com ruído e coisas do tipo, tem associação até com distúrbios de sono, problemas cardiovasculares e aumento do estresse psicológico. Porque é isso mesmo que eu falei pra vocês. Pensa, se você ficar em um ambiente onde você escuta som, barulho na cabeça o dia todo, isso vai causar estresse, isso vai causar mal-estar, a gente não quer ficar o tempo todo. É como eu falei, às vezes a gente só quer ficar no nosso espaço. Então também tem esse apontamento, também é uma coisa que pode ali afetar, um tipo de poluição que pode afetar o ser humano. E nós também temos lixo e a qualidade de vida. As áreas urbanas, gente, com acúmulo de lixo, falta de limpeza, elas são totalmente ali ligadas. Quando a gente pensa, se você convive ali em um ambiente sujo, com lixo, com coisas do tipo, isso vai te trazer mal-estar, isso vai trazer a sensação de maus cuidados, uma sensação que não existe segurança, não tem conforto, isso atrapalha até a nossa autoestima. Então, além dessas coisas, ela também pode aumentar essa sensação de alienação, né, e indiferença. Pensa um exemplo bem simples. Você acorda, olha pela janela e vê árvores, vê um parque, ali, alguma coisa bonito, natureza. Agora pensa se você acorda, dá de frente com um lixão, um lugar cheio de lixo, um monte de coisa cuidada, aquele cheiro desagradável.
onde que isso vai fazer bem para algum ser humano? Para qualquer ser humano. Então, assim, gente, não é uma coisa que faz bem para nós também. E também temos, né, ali os ambientes urbanos e a coesão social. O que seria esse ponto? Todas essas formas de poluição que são existentes. Porque quando o ser humano, ele vive em ambientes ali que tem essas poluições, seja a poluição visual, seja a poluição sonora, seja a poluição ali do ar, são coisas que não vai nos fazer bem. Então por que eu vou ficar nesse ambiente? Então é aí que entra, o ser humano começa a fazer o quê? Isolamento social, ele começa a se distanciar entre as pessoas, ele começa a ter meio que um bloqueio ali pra ter as interações sociais. Por quê? Vou colocar um exemplo, se tem uma pessoa que mora ali do lado de um bar onde fica tocando som o dia inteiro, música o dia inteiro alta, que você escuta de todo lugar, você vai querer ficar lá o tempo todo? Você não vai querer, é casa do seu amigo, mas você vai evitar de ir lá se aquilo tá te incomodando. Então isso é um tipo de poluição, que daí entra a poluição sonora, mas é esse o ponto que a gente tem pra ressaltar, que eu trouxe pra ressaltar com vocês. Esse é o ponto que eu trouxe pra ressaltar com vocês, que a gente começa a evitar os ambientes que não nos fazem bem, não nos faz se sentir feliz, não nos faz se sentir numa situação legal mesmo. Então, assim, por que você vai querer ficar num lugar desse? Você acaba se isolando mesmo, e às vezes o isolamento causa, né, esse distanciamento social, e nós somos seres sociais, então isso não é bom pra gente também. Mas então, gente, foi basicamente essas coisinhas que eu trouxe. E o que eu quero dizer com tudo isso? Vocês estão sabendo, né, como eu citei aqui pra vocês estão sabendo de tudo que tá rolando, a situação do nosso país. É uma situação, assim, mundial mesmo. O que eu quero trazer aqui pra vocês também não é só sobre o fato disso prejudicar o nosso bem-estar mental, físico e todas essas coisas, mas também, gente, que nós podemos, sabe? Nós, no nosso individual, a gente pode tentar fazer a diferença nisso tudo. Por quê, gente? Pensa, igual lixo. Lixo é uma coisa que a gente produz muito todos os dias. Se você tá ali com um papelzinho, você acabou de comer um doce, sei lá, por que você não coloca ele devidamente no lixo? Se você tem a opção de jogar em um saco de lixo, em uma composteira, coisas orgânicas, por exemplo, e separar o lixo, se você pode fazer isso, por que a gente vai lá e joga o pacotinho do doce que comeu na rua? Sabe, assim, são coisas que são simples, mas são coisas que fazem total diferença. Não é diferença só no nosso ambiente, mas é uma diferença na nossa vida, no nosso bem-estar físico, mental. Então, assim, é uma coisa que a gente pode, sabe, pensar e tentar fazer a diferença na nossa atitude, no que a gente vai fazer, no movimento que eu posso fazer com isso. Por que eu vou seguir os outros? Tá todo mundo jogando lixo, por que eu vou parar? Por quê? Porque você não vai parar. Você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, sabendo que isso não é legal, por que você vai fazer a mesma coisa, sabe? Então, sabe, a gente pode ter essa conscientização, buscar ali formas de planejar um lugar, um ambiente urbano que seja consciente, propor ideias, ir atrás de pessoas que você pode ter acesso para compartilhar essas coisas. Também tem as políticas públicas, que são ali formas que a gente pode encontrar de ter medidas de controle, né, de emissões, reduções de ruído e a melhor gestão também desses ruídos. Então, assim, a gente tem meios. E eu sei que não é tudo dependente só de nós. A gente pode fazer nosso papel, a gente pode agir de uma forma no nosso consciente, no nosso ser, como um só. Mas a gente também pode ir atrás, tanto igual época de eleição. Querendo ou não, a gente tem que falar sobre isso. Você tem que saber em quem você vai votar, o que você quer, o futuro ali do lugar onde você vive, da cidade que você tá, do seu país, de tudo. Então, sabe, pesquisar, ter essa noção, são coisas importantes ali da gente ter, porque a gente faz parte do mundo, a gente tá aqui, e por que se a gente tá aqui, por que a gente não vai fazer tudo o que for possível pra ser o melhor mundo, entendeu? Pra melhor situação de convivência, a melhor qualidade de vida que a gente pode ter. Então, assim, é uma coisa muito importante que a gente tem que ter, sabe? E também educação ambiental é uma coisa que pode vir. Então, essas questões aqui que eu tô trazendo são coisas que é uma dimensão maior, né, para serem resolvidas, para serem aplicadas. Mas, assim, alguns exemplos de coisas que podem ser feitas e que a gente pode ter essa consciência, pode levar essas ideias, pode ter essa cautela na hora de votar. Então, assim, só falando sobre esses assuntos, mesmo pra gente ter uma noção de formas, de que existe formas possíveis num todo, assim, em um coletivo. Mas, basicamente, gente, é isso. A psicologia ambiental, ela oferece, então, essa perspectiva, né, sobre como a poluição urbana afeta a nossa saúde mental e o nosso comportamento. Então, a gente pode procurar essas formas de solucionar, de resolver. Essa coisa não é uma atitude, não são atitudes que só precisam ser tomadas individualmente, também precisam do coletivo. Tendo essa consciência já é um passo a mais que a gente tem pra conseguir, sabe, fazer a diferença. Dito isso também, gente, eu gostaria de trazer aqui algumas coisas pra vocês, porque, gente, é muito importante a gente saber
o que tá acontecendo. E a gente tá vendo que a situação no nosso país, ela tá difícil, que isso tá afetando toda a nossa sociedade, todo lugar onde a gente tá, nós como seres individualmente. Escutei várias coisas sobre isso e eu escutei inclusive um podcast onde o Dr. Luiz Fernando Corrêa falava que o ar, o que acontece com essa poluição que tá acontecendo? O ar, ele fica muito seco. Isso causa irritação para nossas células, isso aumenta a produção de muco, irritação que provoca ali, rinite, bronquite. Para quem tem tudo isso que tem it, é o pior cenário existente. Então, assim, isso tá prejudicando, sabe? Isso provoca, isso machuca o nosso sistema imunológico. E óbvio que isso vai afetar, então, ali também o nosso bem-estar mental. É o que eu quero trazer aqui pra vocês. E também algumas coisas que nós podemos fazer. Então, assim, gente, vamos buscar tá se hidratando bastante. Se você tem um umidificador de ar, utilize o umidificador de ar. Se você não tem um umidificador de ar, bacias de água já fazem diferença, já são uma coisa importante ali para ajudar no seu ambiente. Máscara também. Com o tempo, realmente, vai tendo uma queda da poluição do ar, mas a gente sabe que, infelizmente, o ser humano, ele tá sujeito a passar por essas situações em muitos outros momentos, porque é isso o que está acontecendo com o nosso mundo. As pessoas estão destruindo a natureza, estão destruindo, sabe, o lugar onde a gente vive, o lugar onde a gente está. Então, assim, é sempre importante a gente ter consciência dessas formas da gente poder estar se cuidando, estar prevenindo outras coisas. Então, se hidratem, usa umidificador ou bacia de água, usa máscara se você tem máscara. Então, assim, gente, vamos ter essa conscientização para nós e para as outras pessoas, porque é importante a gente prevenir o que a gente puder prevenir. Mas, gente, basicamente é isso que eu quis trazer pra vocês. Eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que aqui nesse podcast a gente quer falar sobre o ser em um todo. E com certeza vocês viram nitidamente com tudo isso que a poluição, ela está totalmente ligada ao bem-estar físico e mental das pessoas, ao nosso bem-estar físico e mental. Então eu trouxe isso pra vocês porque eu acho importante, né, a gente pensar um pouquinho sobre isso. E eu quero deixar aqui pra vocês um final de uma frase, que essa frase, eu acho ela bem impactante, que é sobre a psicologia ambiental. Essa frase foi dita por Harold Prochansky. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, gente, mas esse cara, ele foi considerado o pioneiro da psicologia ambiental. E essa frase é dele. A qualidade do ambiente em que nós vivemos não só define a saúde do nosso corpo, mas também molda profundamente a saúde da nossa mente. Então, assim, gente, é isso, sabe? A qualidade do ambiente que a gente está inserido, do ambiente que a gente vive, ela tem total influência na nossa vida, de todas as formas, na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Então eu quis trazer isso pra você porque essa é a minha ideia, compartilhar coisas importantes, formas da gente estar entendendo o que acontece no nosso mundo em geral, seja dentro de si, no seu individual, na sua emoção, quanto no coletivo. Isso cabe aos dois pontos, tanto o nosso coletivo, que está sendo prejudicado, pessoas estão morrendo por causa disso, pessoas estão sofrendo, estão passando mal por conta do que está acontecendo. Isso e outras coisas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul também foi uma amostra de que a natureza, ela tá aqui, gente, ela vai se mostrar, ela vai se revoltar, ela vai trazer consequências, porque olha o que acontece diariamente, olha quanta poluição, olha quanta coisa, sabe? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, que eu quis compartilhar com vocês, que vocês entendam, sabe, a importância mesmo que a gente tem no coletivo, em nosso ambiente, e também como isso impacta diretamente no nosso ser. Mas é isso, então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tema dessa semana, voltarei com outros temas. Comenta aqui, segue o podcast, avalia, qualquer coisa, mande uma mensagem pra mim, tem as minhas redes sociais, fico à disposição, e estou aqui com vocês. Obrigada por escutar, por estar aqui presente. Na semana que vem eu volto com mais um episódio de Ressignificando. Um beijão!